estamos ao vivo. Então sejam bem-vindos ao Community Class, webinar para ensinar como esse curso vai ajudar você a aprender inglês definitivamente, né? Como que ele vai te ajudar a aprender inglês. Eu sou o Murilo Pereira, eu sou idealizador desse curso e criador do Community Class. Então, o que nós vamos passar hoje aqui? Então, hoje nós vamos ter algumas métricas, algumas metas, né? Que já foi definidas lá no momento da inscrição. Então, eu vou trabalhar como organizar o tempo, o que não te contam sobre estudar inglês e um pouco também das metas do curso, para que você entenda como essas metas impactam na sua vida e como você pode ajudar a contribuir com o curso. Então, primeiro de tudo, vamos para organizar seu tempo. Então, tem muitos alunos que têm problemas para organizar o tempo porque tem uma rotina apertada. Às vezes trabalham em 2, 3 empregos e realmente não tem tanto tempo para estudar. Ou trabalha e estuda. E tem algumas pessoas que realmente têm uma desorganização no tempo. Então, faz tudo quando dá vontade, quando quer. E isso pode atrapalhar um pouco quem quer estudar inglês, né? Precisa estar com os horários bem definidos, principalmente para o horário de estudar. Então, o que você precisa para que você organize seu tempo com um pouco mais de sabedoria, né? Então, a primeira coisa é relacionar as tarefas. Então, você deve separar um dia da semana, um domingo, uma segunda, e você vai listar tudo o que você tem para fazer durante a semana. Desde levar filhos para a escola e trabalhar, estudar, fazer um trabalho em grupo, um trabalho individual, levar o lixo para fora. Tudo isso você vai relacionar, fazer uma lista. Então, coloque todas essas tarefas de modo que você consiga identificar tudo o que você faz. Não esqueça de colocar também horários, né, para que algumas dessas tarefas sejam feitas pontualmente. Então, você tem horário para entrar no trabalho, horário para sair, tem horário para estudar, tem horário para ensinar os filhos, tem horário para quase tudo que você vai fazer durante a semana. E tem coisas que você faz realmente quando tem a necessidade. Mas coloque horários. E coloque também horários no tempo que você vai definir para estudar inglês. Então você tem que ter isso definido. Eu vou estudar 8 horas da manhã, vou estudar 5 horas da tarde, vou estudar 3 horas da madrugada. Tem que estar definido isso e nessa lista também. E você precisa examinar essa lista todo dia. Então, ver o que você cumpriu. Comprometa-se, né, a fazer o melhor que você pode. E marque tudo que já está concluído. Porque se você concluiu, ela precisa sair da sua lista. Exceto coisas que são de rotina. Elas podem ficar, mas você marca que para aquele dia ela já foi feita. Depois você precisa estabelecer prioridades. Então, tem coisas que são importantes, tem coisas que são urgentes e tem coisas que podem esperar. Em inglês, eu considero que ele tem que ser importante. Ele não é urgente, mas se acontecer alguma coisa que seja urgente, aí ele pode tomar o tempo do inglês. Mas coisas que sejam igualmente importantes podem esperar. E na sua lista lá de tarefas, coloque números. Primeiro o mais importante, o número 1, né, no mais importante, depois o número 2 na segunda coisa mais importante e assim por diante. Assim você sabe, isso aqui eu consigo esperar, isso aqui precisa ser feito para ontem. E aí quando você tem essa separação, fica mais fácil administrar tudo que você tem que fazer, porque às vezes tem coisas que você consegue arranjar um tempinho depois para executá-las. Então, exceto por força maior, o inglês ele também tem que ser uma prioridade. E relate. Relate no aplicativo, relate para o companheiro ou para a companheira, relate para alguém de confiança. E esse relatório, ele pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal. O importante é, você precisa relatar ele de alguma forma.
E por que você precisa relatar? Porque assim você mede quanto de progresso você está tendo, quanto de coisas você já está executando por dia, o que está pendente, né, para que você possa fazer no dia seguinte, coisas que você está vendo que não estão dando certo, para que você encontre uma maneira de fazer isso de uma maneira diferente, né? E para o inglês você pode relatar, né, o quanto você estudou para o seu professor. No caso do Community Class, o professor ele pergunta todo dia lá nos grupos para que os alunos possam relatar isso. E quando se relata, o desempenho é medido e ele pode ser acompanhado, né? Então, se você se sentir à vontade, pode relatar com o professor. No caso dessa próxima turma, eu seria o professor do Community Class. Então, você pode relatar como foi os estudos, o que tem atrapalhado o seu tempo, o que você tem feito para melhorar seu gerenciamento de tempo e até dando dicas para que você possa ajudar também outras pessoas que têm algumas dificuldades com isso. E um extra, né? Você pode encontrar brechas para estudar inglês durante o dia. Então, às vezes, você colocou lá, eu preciso ir no banco, preciso ir no médico, preciso pegar transporte para ir para o trabalho. E às vezes você não faz nada durante esse período de tempo, enquanto você espera um ônibus, enquanto você está, né, no transporte. Então, encontre essas brechas para estudar, além do horário que você já definiu de estudo diário. Então, tá esperando? Estuda. Tá em algum lugar parado, tá sem fazer nada? Comece a estudar. Outra coisa que ajuda também é mudar os idiomas dos seus dispositivos. Coloque isso, né, também como uma meta. Tenta ver ali os horários que você utiliza o dispositivo e coloque ele no idioma, no inglês, né? Para que você possa ter isso, né, como meta também. As séries, coloca um horário para assistir séries, principalmente séries em inglês. Então, tenha um horário definido, tenha os dias definidos. Não precisa assistir séries todo dia, não vai maratonar uma série aí toda em inglês achando que vai dar certo. Porque uma hora cansa, uma hora você tem tanta informação e não sabe o que fazer com ela, e isso vai te atrapalhar e vai te deixar frustrado. Mas coloque séries aí também, um horário e um dia definido para assisti-las. E use apps para adquirir o vocabulário e interagir com outras pessoas, e tem horários definidos para isso também. Então, você tem horário definido lá para estudar, tem horário também para utilizar os aplicativos, tem horário para interagir com outras pessoas em inglês. Tenha tudo isso listado. Uma vez que isso está listado, tem coisas que vão ser prioridades. Tem coisas que vão ser tarefas que vocês podem deixar para depois. Agora vamos para o que não te contam sobre estudar inglês. Então, hoje, agora com a pandemia, apareceu um monte de cursos online, cursos de tudo que é tipo. E principalmente cursos de idiomas, envolvendo inglês, espanhol, italiano. E sobre o curso de inglês, está tendo uma onda aí de muito conteúdo, muita coisa bombardeando as pessoas. Mas nem tudo funciona, nem tudo realmente se aplica a todas as pessoas. Então, alguns professores eles adotam alguns métodos que funcionam com uma parcela da população. E isso não ajuda, né? E antes disso também, né? Nós contávamos com as escolas de idiomas. Então, as escolas de idiomas elas têm algumas rotinas que trabalham, né? Algumas coisas. Então, por exemplo, você vai lá entrar numa escola de idiomas, você vai pagar entrada, você vai pagar mensalidade, pagar material. Às vezes você paga até o uniforme, né, que você precisa utilizar. Você precisava, né, se deslocar até o local de estudo. Hoje em dia estão fazendo um misto, né, um híbrido de online e presencial. Mas ainda assim, se você está inscrito numa escola de idiomas, possivelmente quando acabar, né, toda essa situação, você vai precisar se deslocar até ela. Isso leva tempo, custa também, né? E isso pode ocasionar até um desânimo por parte do estudante.
Em muitas escolas tradicionais, o professor ele ensina tudo em inglês. Isso é interessante, porque realmente em alguns momentos da aula o professor precisa interagir em inglês. Mas imagina você tá sem saber nada, você já sabe o seu idioma materno e alguém tá lá falando um idioma totalmente diferente para você. Vai levar um pouco de tempo até você se acostumar com isso. Funciona? Funciona, porém pode frustrar nesse meio caminho, né? Você geralmente vai estudar muito na sala de aula, então você aprende, né, na sala de aula e às vezes o método que o professor adota só funciona ali na sala de aula. Não vai funcionar fora, não vai funcionar de outra forma. Então, até porque são livros prontos, são materiais prontos, não são fáceis de adaptar e geralmente quando são materiais impressos, aí que fica complicado, porque geralmente só vão melhorar esse método depois de anos utilizando ele na escola de idiomas. Quando você tem alguma prática na sala de aula, você geralmente pratica com quem você tem afinidade. Então, aquele coleguinha que você viu que é mais legalzinho, que senta sempre do seu lado, que você conversa, às vezes até amigos que você levou ali pro curso, que tá no curso com você. E isso atrapalha um pouco, né? Porque quando você só fala com quem você tem afinidade, quando você tenha alguma situação diferente, você fica com medo, você fica ansioso. Isso pode fazer com que você trave, né? No momento que você está falando inglês. Ou que você precisa, né? Falar inglês. Você volta para casa, faz o homework em um dia. Então, são poucas atividades. Realmente, são atividades que podem ajudar em algum contexto. Mas você fica o restante da semana sem estudar. E isso é ruim para o estudante de idiomas. Porque se você não tem contato diário com ele, você acaba esquecendo, você acaba tendo problemas para memorizar, e isso pode impactar aí no tempo que você vai levar para aprender. E se você tiver alguma dúvida, porque às vezes você pode até estudar todo dia ou estudar 2, 3 vezes na semana, mas se você tiver dúvidas, você precisa agendar com o professor. E às vezes você tem que se deslocar até ele para poder sanar uma dúvida, sanar ali alguma coisa que você não entendeu durante a aula. E isso é um ponto, né, negativo aí nas escolas tradicionais de idiomas. E aí, como eu falei, né, começamos a ter um bombardeamento de professores online. Então, apareceram milhares de cursos, milhares de fórmulas, milhares de métodos que aí estão sendo disponibilizados na internet. Tem muito professor criando bom conteúdo no YouTube, no Instagram, mas ainda assim são conteúdos que eles te levam, né? São feitos para vender o curso, mas são conteúdos, às vezes, de algum método que é por vídeo, né? Então, o webinar que nós estamos fazendo hoje, ele é mais para explicar o curso, porque o curso em si não é um curso em vídeo, é um curso prático. Então, você precisa estudar algumas coisas, e os professores online, atualmente, eles têm algumas rotinas, como, por exemplo, você paga matrícula, às vezes a mensalidade, e se você quiser o material impresso, você precisa achar um lugar que imprima ele, né? Então, você precisa ir para uma gráfica, para uma lan house. Ou se você tiver uma impressora, você vai gastar aí a tinta dela e papel. E são aulas gravadas, né? Então, aulas gravadas você não tem uma interatividade. O professor fala, mas por mais que ele esteja ao vivo, como por exemplo nós estamos aqui hoje, não tem aquela resposta rápida de uma dúvida. Às vezes isso vai fugir um pouco do contexto, né, da aula. E então, a aula gravada ela não tem como fazer alguma coisa nesse tipo. Ela tem um roteiro, né? E nesse roteiro o professor ele vai conduzir conforme o que ele tem que passar. Só que aí eles geralmente pedem para você fazer repetição e às vezes você faz essa repetição, né? Porque não tem ninguém vendo, ninguém vai saber que eu estou fazendo certo ou errado. Só que aí isso pode complicar você mais para frente, porque você não tem às vezes a habilidade de pronunciar uma certa palavra,
ou algumas palavras porque você nunca treinou ela antes, mesmo assistindo essas aulas gravadas. Então você tem liberdade, né, para estudar elas. Você pode estudar quando e onde quiser, mas você não tem como aplicar ela, não tem como validar se o conhecimento que você adquiriu ali está certo, se está tudo ok. Em alguns, vocês têm. Os professores disponibilizam videoconferência, só que geralmente isso tem um custo, né? Então você tem que ser um membro VIP do grupo, ou pagar um pouco mais caro na mensalidade para poder ter acesso, né, a essas videoconferências. E geralmente também nessas videoconferências o professor fala maior parte do tempo. Geralmente ele está ensinando alguma coisa, ele não está aplicando o idioma, ele só está repassando conhecimento. Não que isso seja ruim, mas para quem está aprendendo o idioma, quanto mais prática, melhor. Geralmente o professor não fica disponível para tirar dúvidas a qualquer momento. Às vezes disponibilizam chats, disponibilizam fóruns. Esses fóruns podem ajudar em um certo momento, mas ainda assim não é uma resposta rápida, não é uma resposta ali que pode te ajudar ou às vezes pode até piorar a situação. E eles te enchem de PDFs e mais PDFs. Então, o que você mais vai ter de curso online é PDF. Eles fazem PDF para tudo que é tipo de coisa. São conteúdos legais, são conteúdos interessantes, mas muitos desses PDFs são apenas para você ler. Você não tem muitos PDFs de exercícios, de práticas, de simulações. Então isso pode atrapalhar aí ou fazer com que você não tenha a quantidade esperada de treinamento aí no inglês. E como que nós nos diferenciamos disso? Como que o Community Class te diferencia disso? Então, a nossa plataforma ela é feita para um estudo diário. Então, ela tem bastante conteúdo, tem bastante atividades interativas, elas têm autocorreção. Então, dependendo da atividade, ela tem até uma explicação do porquê é de um jeito e não de outro. Isso faz com que você tenha aí um pouco mais de experiência treinando inglês. Nós trabalhamos também com um sistema de repetição espaçada. Então, temos alguns sistemas que vão ajudar você a fixar as palavras que você tem que aprender. Tem o áudio dessas palavras. E conforme ele percebe que você pode estar esquecendo alguma coisa, ele vai lá, te lembra e faz com que aquilo fique vivo no seu cérebro, nas suas memórias. Nós também temos reconhecimento de voz pontuado. O nosso reconhecimento de voz ele vai avaliar se você está falando a frase certa. A maioria das atividades elas são de traduzir uma frase para o inglês e ele identifica se você está fazendo a tradução da forma correta. E outras realmente você só precisa falar a frase que tem lá para que ele possa avaliar a sua pronúncia. Nesse curso, não é um curso que qualquer pessoa pode participar, porque como ele exige um estudo diário, você precisa estudar para a aula. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não está acostumada. Então, como eu disse antes, nos métodos tradicionais, você quer aprender alguma coisa por uma videoaula ou na própria aula, e nesse curso você aprende durante a semana na plataforma. Então, tem atividades que são para aprender e tem atividades que são para praticar. E tem dezenas, quase centenas de frases para cada situação. Então, várias situações sempre vão ter um exemplo lá prático, tanto para escrita quanto para pronúncia. As nossas aulas por videoconferência, você não precisa ser um membro VIP, então, tendo acesso ao conteúdo, você consegue acessar as nossas videoconferências. E as nossas videoconferências, elas têm salas simultâneas. Então, nós dividimos os alunos em duplas, em trios, quartetos, dependendo da atividade. Então, o aluno ele fica imerso numa situação e ele vai ter que utilizar o idioma, vai ter que utilizar o vocabulário da semana para resolver aquela situação. Então, 80% da aula é aluno falando. O professor ele só dá as coordenadas para que tudo possa acontecer do jeito certo. E vai avaliando, né, também dentro de cada sala se estão fazendo as atividades corretamente. Como eu já falei antes, o professor do Community Class ele acompanha diariamente se tem dúvidas, ele vai verificar o progresso, ver quais dificuldades você tem. A plataforma ela também dá alguns reportes de quais atividades estão sendo feitas ou não. Então a gente consegue mapear
muito bem aí o que você tem dificuldade e fazer com que o sistema também te ajude nessas dificuldades para que você possa aprender inglês de uma forma eficiente. E uma coisa que nós trabalhamos, porque nós gostamos de tecnologia, gostamos de estar antenados nas tendências, é que nós temos uma comunidade no Discord. Então, essa comunidade, nós vamos abrir ela para que os alunos possam interagir entre si fora do horário de aula. Então, o Discord ele é um aplicativo bem leve, um aplicativo simples, que ele trabalha chat por voz. Então, você pode estar fazendo qualquer outra atividade no celular, no computador, e você liga lá o Discord e você pode conversar com quem estiver online. E geralmente os professores também ficam online para que possam interagir com eles, para tirar dúvidas ou até mesmo conversar em inglês. Então isso vai dar aí um pouco mais, além, né, do que já tem, um pouco mais de ânimo e de experiência com o idioma. E agora as metas do curso. Então, nós estamos abrindo o Community Class. Nós queremos fazer algumas coisas interessantes com o Community Class. E isso faz parte, né, da própria rotina dele. Então, o Community Class ele é um curso feito pelos alunos para os alunos. Então, melhorias são sugeridas pelos próprios alunos. E também nós vamos trabalhando tudo isso para que as coisas funcionem da forma correta e funcionem com a maioria dos tipos de aprendizado que as pessoas têm. Então, uma das metas operacionais que nós temos nesse momento é melhorar o sistema de reconhecimento de voz. E como que nós fazemos isso? Nós precisamos ter alunos testando na nossa plataforma, ter alunos fazendo as atividades, reportando erros, verificando se... Porque uma vez que você aprende a pronunciar as coisas, você consegue identificar melhor erros, identificar melhor se alguma coisa não está sendo feita da forma certa. E aí, quando melhorarmos nosso reconhecimento de voz, cada vez mais as atividades serão bem mais interessantes e bem mais atraentes. Então, vai ser menos cansativo estudar e vai ser bem animado, vai fazer com que você se sinta empolgado em estar utilizando a plataforma e o material para aprender inglês. Nós também temos algumas metas sociais. Então, nós queremos atingir um público que é menos favorecido financeiramente. Então, queremos levar um curso de alta qualidade a preço acessível. Isso faz com que mais pessoas possam ter acesso a um curso de idiomas. Então, de vez em quando, nós damos algumas bolsas de estudo para alunos carentes, alunos que não têm condições financeiras. Isso faz com que a nossa comunidade esteja empenhada com pessoas empenhadas, porque isso faz com que todos possam se ajudar, tanto a aprender inglês quanto a ter acesso ao inglês. E nós queremos criar uma comunidade que ensina e aprende uns com os outros. Então, dúvidas não precisam ser tiradas diretamente com o professor. O aluno ele pode ajudar o outro. Hoje, nos grupos do Facebook, nós vemos muito isso. E funciona, as pessoas se ajudam, as pessoas aprendem, ensinam. Isso faz com que o conhecimento ele seja democratizado, seja acessível a todos. E nós queremos transformar a vida das pessoas através do idioma. Então, fazer com que o idioma crie uma cultura diferente para a pessoa, uma cultura de estudo, né? Diferente, para aprender também uma cultura de outro país, de outros países que falam inglês. Isso faz com que o nosso conhecimento, a nossa empatia melhore, porque a gente entenda também as situações que as pessoas nativas de outros países passam, né? Isso pode ajudar também, principalmente se você for fazer um intercâmbio, se for estudar fora, se for trabalhar fora, né? Porque uma vez que você entende por que as pessoas são daquele jeito, porque você entende a cultura, fica mais fácil de ser receptivo para elas e ser aí abrangentes para quem você estiver conhecendo. E como que isso te afeta, né? Como que essas metas afetam os estudantes do Community Class? Então, quanto mais pessoas tivermos trabalhando na correção, trabalhando na criação de materiais, mais materiais você tem para treinar.
mais pessoas você vai aprender para conversar em inglês. Mais pessoas você vai conhecer para aprender e treinar inglês. Você vai ter um material de qualidade, então é um material que você vai perceber que ele não é parecido com nenhum material que você conhece, e mesmo assim ele funciona muito bem em qualquer tipo de pessoa. E a gente trabalha muito o aprendizado ativo, né? Então você aplica o que está aprendendo na hora que você está aprendendo. Então você já aprende uma situação e já tem que executar ela para que ela seja utilizada aí na sua vida, no seu aprendizado. E aí hoje eu também quero liberar um bônus para quem está assistindo o webinar, para quem vai participar da nossa próxima turma do Community Class. Então, como sabem, né, como está lá nas inscrições, as inscrições antecipadas de 15 a 16 de fevereiro, você vai ter um bônus aí da sua matrícula. Então, sua matrícula normalmente sairia por R$ 29,90, mas quem está assistindo o webinar e entrar no dia 15 e 16 de fevereiro vai pagar apenas R$ 15 pelas 21 semanas de aula. Então, o Community Class, ele tem tópicos semanais e você vai participar de todos eles pagando apenas isso. E você tem acesso prioritário aos novos recursos da plataforma. Então, sempre que tiver uma novidade, tiver alguma atividade que nós queremos testar, você será alguém que pode avaliar se isso funciona ou não, se isso está melhorando sua vida ou não. E para quem está assistindo o webinar também, vai ganhar o Travel English. Então, esse é um curso de 5 aulas de inglês para viagens. Esse é um curso rápido, mas é um curso que dá para ser feito em grupo, com amigos, ou você pode fazer individualmente também, mas participando de uma turma que o professor abre. E na nossa próxima turma nós vamos abrir em março. Então, se você fizer a inscrição antecipada dia 15 a 16 de fevereiro, a sua entrada no Travel English quando tiver turma é garantida e é totalmente gratuita. E se você quiser fazer com mais 9 amigos esse curso, nós também faremos. E aí basta você marcar com o professor para ver o dia e horário que todos tenham disponibilidade. E esse é um curso bem interessante, ele também trabalha com um aprendizado ativo. Então você aprende e já vai praticando. E nós trazemos, né, situações reais do que pode acontecer durante uma viagem. Então, como você se comporta no aeroporto, no hotel, no restaurante, como você pede um táxi, pede para ele chegar em tal lugar. Então, tudo isso você aprende no Travel English. Então, basta fazer a inscrição antecipada, assistir esse webinar e você já tem aí a sua vaga garantida. E quais são os próximos passos agora que nós já concluímos? Como que o Community Class ele vai te ajudar a aprender inglês? Então, vocês precisam entrar no grupo do WhatsApp e do Telegram. Então, esse link será enviado por e-mail e você precisa clicar para entrar nos canais aí oficiais para que possamos nos comunicar melhor. Isso vai facilitar também durante os períodos de aula para que possamos enviar o link da videoconferência, para que possamos esclarecer dúvidas que possam ser dúvidas do grupo, avisar, né, de conteúdo novo, conteúdo que está sendo postado na plataforma. E você precisa aguardar, né, a abertura das inscrições. Então, dia 15 e 16 de fevereiro, as inscrições elas vão estar com preço promocional de R$ 15. E quem fizer a inscrição depois vai pagar R$ 29,90, mas elas só vão até o dia 19 de fevereiro. Então você precisa ser rápido, garantir sua vaga, porque também não temos muitas vagas por conta de trabalhar com aula online. Então pode ser que a demanda não dê conta. Então quem fizer a inscrição antecipada tem mais chances de garantir a participação na nossa próxima turma. E é isso. Então, qualquer dúvida que vocês possam ter, deixem aí no chat. Comentem com seus amigos. Envie o link lá de inscrição para eles, para que eles possam também ter essa oportunidade de aprender inglês.
Então, esse curso ele funciona muito bem quando você leva os amigos para aprender. Amigos, vizinhos, parentes. Então, isso faz com que o curso ele agregue muito mais, porque você sempre vai ter alguém para praticar. Isso faz com que o seu vínculo com essas pessoas também aumente, para que você possa ali se sentir um pouco mais confiante durante as aulas. É isso. Então, nos vemos na próxima semana e até mais.